Voltando então, nós estamos com o DJ Jonathan, hoje aqui, apresentando o projeto solo, né? Você estava falando um negócio de quando chegou o CD, como é que ficou o lance dos discos aí? Ah, esse é um detalhe interessante. Basicamente, né, foi substituído tudo por CDs, né? Mas não é a mesma coisa, né? Os timbres que tem disco de vinil, tanto grave como médio, agudo, os timbres dos instrumentos não é o mesmo, não é a mesma coisa. E com o CD ficou mais prático, né? E daí se usa uma case com estojo, né, vários CDs. E com o CD então ficou mais prático, né? E o mais interessante é que começou a dar a volta e eles começaram a vir com novas tecnologias e começaram a voltar a alguns lugares, assim, tipo na Europa nunca parou o vinil, né? E Estados Unidos. Aqui tinha uma fábrica que fechou em 2007 e agora tem uma gravadora que está assumindo e está para retomar. Inclusive saiu alguns lançamentos em vinil esse ano saiu, e que aí eram importados, no caso, né? Acho que não eram nacionais. E começaram a fazer o CDJ, né? Que seria a picape de CD, que dá para fazer scratch, né? Que é coisa que só se conseguir no vinil. E agora tem o Final Scratch e o Serato, que são os simuladores de MP3 pro vinil. Então o que acontece tem um módulo que na verdade se usa os toca-discos normais, né? Tem dois vinis como se fossem virgens e na verdade não tem nada ali, mas só o fato de dar o play e começar a tocar, ele é ligado no computador e começa a tocar no MP3. Então a hora que puxar para fazer o scratch, vai estar fazendo o scratch aqui no vinil, mas vai ser no MP3. Porque hoje tu vai numa festa, tem 5 DJs, não sei o que. Isso aí é ruim ou bom? Por que isso aí? Tem uma polêmica, esses que tocam com CD, são CDJs, né? Porque o DJ é o quê? O disc joga, o disc do disco, né? Aí no caso seriam CDJs, Compact Disc Jogos, né? E a maioria deles não tem as técnicas de mixagem normais, assim, de passar uma música para outra, né? Manter o tempo, mas não tem nada de trabalhar em cima da música, né? De mudar ela, de interagir com a música. Às vezes com alguns efeitos e tal, que fazem grave, agudo, né? Mas não nada tão técnico como essa linha de DJs do Bebop, assim, que são extremamente os mais técnicos. Tem alguns de música eletrônica como drum and bass e tal, que inclusive o DJ Marco, que é um DJ brasileiro famosíssimo na Europa, na Inglaterra, e ele começou, ainda toca com vinil, né? Drum and bass, mas ele começou basicamente nesse contexto, né? De uma banda de rap. Tem alguns que eles trabalham até mesmo com CDJ, agora com CDJ também com a possibilidade de fazer scratch, eu já vi alguns também, né? Mas a gente já sabe que o histórico deles já vem do vinil, né? Eles já aprenderam. Eles que tocam junto, a guitarra. O Live PA. Live PA. Vamos escutar mais uma música que vai agora. Vamos pra Arriscando. Isso. Arriscando. Tem dois contextos. O scratch é o risco, né? O riscar. E o arriscando porque tá arriscando também, né? Então vamos lá. DJ tem que saber fazer scratch. Canais 14 voltando então, encerrando.
DJ Zonatão aqui, né? Nós estávamos falando antes do disco, né? Vou mostrar um que tem um Sim. aí. Vou mostrar aqui esse que nem a gente estava comentando em off, parece aqueles discos de vinil de edição infantil, né? A ideia é a mesma. E esse é um disco específico para DJs, né? Que na verdade ele é normal, ele é igual ao vinil antigo, só que ele tem algumas faixas que tem só instrumental, com bateria e baixo, guitarra, outros tem só os efeitos, só as falas, as capelas, no caso, né? Então, esse aqui, inclusive, é o Telúrico Sonoro, é a linha do DJ Anderson, da Ultraman. Inclusive, esse meu CD saiu pelo selo dele, né, Vermelho Preto Discos, e que deu um apoio absurdo, assim, né? Então, eu faço questão de... Acho que a Ultraman é uma das poucas coisas aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem mais bandas. Tem mais umas 4 ou 5 bandas, né? Tem o Bataclan FC, tem aqui da cidade de Vitrola Funk, né? Na qual eu faço parte também. Tinha uma banda de Santa Maria também, Fúria, se não me engano. Então tá, pessoal, a gente conversou hoje com o DJ Zonatão, né? Dando esse trabalho especial aqui. Pode dar o telefone para contato, os e-mails, tudo toda, né? Bom, os telefones para contato é o 5499951345. Tem o e-mail da produtora, que é Velha Groove Produções, isso com C, né? Com cedilha, @hotmail.com. Tem o meu MySpace, que é o www.myspace.com/DJ Zonatão. O pessoal que acessar a Trama também, né? O site da Trama virtual. Rapidinho, fala da questão da Trama. Algumas músicas, eram 3 músicas desse disco. Antes de eu lançar, eu tinha colocado para download no site da Trama. E aí eu fui o destaque do site Trama Virtual, que é o maior portal de música independente do país. Foi o destaque no dia 27 de julho. Eu fui selecionado entre os 20 aqui do estado. E isso aí depois também gerou convites para mim para São Paulo, né? Representando esse projeto, para Belo Horizonte, que ainda está em negociação também. E também teve um pouco dessa parte da divulgação. Saíram discos para o exterior, saíram para Miami, aí alguns para São Paulo, Rio. Então saiu um número razoável para fora, assim. Legal, então, viu? Pessoal, a gente tenta fazendo esse sucesso aí, né? E as pessoas às vezes nem sabem. Então, parece que a Trio está divulgando e ao mesmo tempo saindo de fora e deixando de fundo mais uma música. E de fundo, qual é que quer botar de fundo? De fundo, vamos colocar as 3 siamesas. Então tá, só um pedacinho de fundo, 10 que eu tô saindo fora. Tchau!